Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos. Sejam bem-vindos à Igreja Fila. Fila de Filhos e de Levai o Alimento. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais de nossa história, nos procure nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, digitando @Igreja Fila. Bem, a nossa reunião irá começar. Eu convido a todos vocês para participar conosco. Até! Graça e paz, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Fila, o nosso Fila Online. Mais um domingo juntos, apesar de não termos ainda nossos cultos presenciais, nós estamos juntos em um só coração, cada um na sua casa, cada um no seu cantinho, da sua forma, louvando ao Senhor. É um grande prazer estarmos juntos na presença do Pai. Eu gostaria muito de compartilhar uma palavra com vocês que Deus já tem falado ao meu coração, inclusive já compartilhei com as minhas irmãs, amigas de oração. Está no Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 5 ao verso 8, que diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. A palavra deste texto, o verbo desse texto é permanecer. No começo desse capítulo, a palavra do Senhor nos diz que Deus é o lavrador. Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos. Qual é a função do ramo? É permanecer. Permanecer na videira, ligado à videira, recebendo a seiva, recebendo as proteínas, para que possamos continuar vivos e dando frutos. O nosso Pai é o lavrador, é aquele que poda, é aquele que rega, é aquele que determina qual direção que a videira vai seguir. E a videira faz o seu papel de levar a seiva, levar as proteínas para todos os ramos, para que deem frutos. Nesse período que a gente está em casa, a nossa tendência é ficar muito ansioso, porque a ansiedade vem quando nós perdemos o controle das coisas. Mas Deus está falando: permaneçam no meu amor, permaneçam em mim. Esta é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O ramo não fica preocupado. Não fica preocupado, como uma criança não fica preocupada de onde veio o leitinho, de onde virá a comidinha. Ela sabe que virá, porque ela permanece no nosso amor, no amor dos seus pais. Permaneçamos, irmãos, no amor de Jesus. É aquele que vai te dar tudo o que você precisa. Se você olhar para trás, você sabe com certeza que isso já aconteceu. Nada te faltou, nada. E isso é uma glória, isso é graça, isso é dom imerecido do Senhor para nós. Eu gostaria que nesta manhã, você que está conosco, eliminasse toda a distração, que você conseguisse no seu coração focar em Jesus para receber o nutriente de hoje para a sua vida, que você consiga se conectar com o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você, vai falar comigo e nós vamos glorificar ao Senhor juntos. Amém? Que você tenha um culto maravilhoso na presença do Pai. Deus te abençoe.
sol surgir e acordar minha manhã, me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar por ti, e me chamas pra brilhar também. E eu te dou esta canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã, me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar por ti, e me chamas pra brilhar também. E eu te dou essa canção e levanto o clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, com um forte resplendor, incendeia a tua igreja. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, com forte resplendor, incendeia a tua igreja. Brilharei
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, ter a paz do viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor, nada melhor, nada melhor, nada melhor que Jesus, meu bom pastor. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Olho para ti, não vou me desviar, que
eu veja, assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus, eternamente. Te amarei, Senhor. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja, assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Que esse seja o seu clamor. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus, eternamente eu te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus, eternamente te amarei, Senhor. Eternamente eu te amarei, Senhor. Eternamente eu te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus, eternamente te amarei, salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o seu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua
tua misericórdia preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Pela graça, pelo poder da cruz, hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso o meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Quero desfrutar dessa Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. Quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Senhor, nós clamamos pela tua presença. Vem sobre as famílias neste tempo, Senhor. Nós precisamos da tua intervenção na nossa vida. Que o Senhor possa habitar no nosso meio, Senhor, trazendo a paz que a nossa família precisa. Mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Quero mais de Deus, quero mais de Deus, quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Meu coração clama por ti, o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Quero desfrutar da tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais
Senhor, nós pedimos, Senhor, a Tua presença sobre as famílias, Senhor Jesus. Aqueles que nos assistem, que o Senhor possa, Senhor Jesus, tocar em cada família, Senhor, neste tempo. Nós precisamos da Tua intervenção na nossa família. Vem sobre nós, Senhor. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja, na face da terra, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos desfrutar, Senhor, deste verdadeiro amor que só encontramos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Muita paz, muita alegria, muita esperança para você. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua igreja. Sim, Deus abençoe a sua igreja. Aí você pode dizer, mas eu nem estou indo mais para a igreja, nós estamos em quarentena, os templos estão fechados, mas quando eu digo a igreja, estou dizendo a igreja corpo de Cristo, lavada e remida pelo sangue de Jesus, da qual eu e você fazemos parte pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus fale ao seu coração, que Deus produza frutos através de você, que Deus produza frutos através da sua vida e que Deus, nesse momento de palavra, traga direcionamento em nome de Jesus. Para isso, nós vamos abrir em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 38. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 38. Diz assim: Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. O texto que nós acabamos de ler traz um contexto de um fato dentro da casa, um fato dentro do lar. E a palavra casa nunca esteve tão em voga quanto nos dias de hoje. Há campanhas do governo com esse tema, há marketing de banco com esse tema, há propagandas das mais diversas, fazendo referência à importância de ficarmos em casa. E eu sei, nós sabemos que para muitas pessoas a casa pode não ser o lugar mais seguro do mundo. Para muitas pessoas, infelizmente, a casa não é um lugar de paz, não é um lugar de tranquilidade, não é um lugar de segurança. Às vezes, ela se mostra um lugar hostil, um lugar de conflito, por que não dizer de guerras? Guerras emocionais, guerras sociais. A casa pode apresentar características de um lar doente, como estava doente a sogra de Pedro. E quando há alguém enfermo dentro de casa, parece que toda a casa adoece junto com a pessoa. Muda a rotina, muda o ritmo de vida, as pessoas que compõem aquele lar têm que se adequar aos cuidados devidos àquela pessoa, carece de um momento especial, porque a casa está doente, assim como estava doente a sogra de Pedro. E nesse momento de quarentena, onde nós estamos há mais de 3 meses, muitas pessoas têm perdido o seu referencial da manifestação de Deus. Porque o lugar típico que nós convencionamos chamar de lugar da manifestação de Deus é o templo, o lugar das 4 paredes, o lugar onde o povo de Deus se reúne através das grandes reuniões, os grandes cultos, as multidões numerosas. Então ali nós convencionamos dizer que aquele é o lugar da manifestação de Deus. Mas na contrapartida dessa ideia, Jesus sai da sinagoga, ele sai da igreja da época e vai ministrar, vai produzir a sua glória, vai manifestar os seus sinais justamente dentro de um lar enfermo.
E se o seu lar se encontra dessa maneira, enfermo, em conflito, se você não se sente seguro dentro da sua própria casa, este é o texto que Deus pode trazer para que a realidade da sua casa seja transformada e você possa ver, em nome de Jesus, o milagre de Deus operado. Esse também é um texto que pode animar você que perdeu o seu referencial daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Se você perdeu o seu referencial de missão, de igreja, esse texto também pode trazer direcionamento para você. Há algumas semanas, o comandante do Exército Brasileiro, Edson Pujol, disse que a maior missão desta geração é vencer o coronavírus. Mas, queridos, a maior missão da igreja ainda continua sendo testemunhar o nome de Jesus. E agora não mais nas quatro paredes, porque nós temos finalmente a oportunidade de deixar as fronteiras do templo, de sair dos limites das quatro paredes e manifestar o nome de Jesus e o poder de Jesus dentro da nossa própria casa, como Jesus fez aqui. Nós temos uma oportunidade incrível na mão de produzir sinais e maravilhas, porque nós somos instrumentos de Deus. Você que está me ouvindo aí agora, você é um instrumento do Senhor, um instrumento do reino de Deus para mudar, talvez o lar, talvez a história da sua própria casa. Flávio, como eu posso fazer isso? Quais são os exemplos? Que passos eu posso seguir para que a história da minha casa seja transformada? Primeiro, nós vemos que alguém convidou Jesus para ir até a casa de Pedro. Talvez o próprio Pedro tenha convidado Jesus. E está aqui a primeira posição, o primeiro direcionamento que nós precisamos ter. Convidar Jesus para entrar, oh glória, dentro da nossa casa. Chame Jesus para lavar a louça junto com você. Traga Jesus para os lugares mais íntimos dentro da tua casa. Chame Jesus para sentar ao seu lado na cama e conversar com Ele, dialogar. Traga a presença de Jesus para dentro da tua casa. Está fazendo um bolo? Ofereça para que Jesus possa experimentar. Mas queridos, traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Esse lugar de conflito que você não se sente à vontade, leve Jesus ali e peça para Ele transformar aquele ambiente. Alguém chamou Jesus e Jesus foi. Se você chamar Jesus para entrar dentro do seu lar, Ele vai entrar, porque Ele fez isso aqui. Segundo, alguém chamou Jesus para entrar dentro da casa. Ele foi. E o texto dá referências às 3 principais missões da igreja. Os 3 pilares daquilo que a igreja tem que executar está exatamente nesse texto. E num contexto fora do templo, num contexto fora da igreja. Porque Jesus sai da igreja da época e vai para dentro da casa. Porque o texto começa dizendo assim, deixando quem? Jesus, deixando a sinagoga, o lugar de referência daquilo que Deus pode fazer. E vai para dentro da casa. E quando Jesus entra naquele lugar, alguém roga por uma pessoa. Primeira tripé da missão da igreja, oração. Intercessão. Alguém precisa se colocar na brecha. Alguém precisa se prontificar a orar por alguém. Alguém precisa se condoer pela situação do outro. Alguém precisa olhar além da sua própria realidade e ver a carência e a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Quando Jesus entrou naquele lugar, alguém disse, Jesus, existe uma pessoa enferma ali, o Senhor pode fazer algo por ela?
Talvez uma oração simples, mas uma pequena oração pode transformar a história de uma vida inteira. Aleluia! Um simples momento com Deus pode transformar uma vida toda. Alguém disse: Jesus, existe alguém enfermo lá. Alguém se colocou na brecha. Alguém se posicionou em favor de outra pessoa. Os lugares da nossa intercessão não estão reservados nos templos da igreja. Você pode fazer do seu quarto o seu altar de intercessão a Deus. Na casa onde John Wesley morava, um grande reformista da Inglaterra, as pessoas, aquele lugar se transformou um lugar turístico, as pessoas podem entrar lá e contemplar aquele lugar. E ao lado da sua cama, na cabeceira da sua cama, estão as marcas do joelho de John Wesley, quando ele passava o tempo gastando na presença de Deus. Ele fez do seu quarto um lugar de adoração, um lugar de comunhão com Deus. Ele trouxe Jesus para dentro da sua casa e conversava com Jesus diariamente. Quanto tempo nós gastamos na presença de Deus? Há quanto tempo você não abre o seu coração para Jesus? Há quanto tempo você não se quebranta na presença do Papai? Entra na presença dele, fale com ele, interceda por alguém, porque através da sua vida ele pode transformar a história de outro e transformar a sua história também. Alguém chamou Jesus para entrar, ele entrou. E agora alguém pede em favor de uma pessoa. E é claro, ele é Jesus. Uma oração que sai do íntimo, uma oração que sai do fundo do coração, uma oração cheia de fé. É claro que ele atende. E a Bíblia diz que ele, inclinando-se, repreendeu a febre e a febre a deixou. Presta atenção nesse detalhe. Inclinando-se ele para ela. Por que Jesus precisou se inclinar para falar com a sogra de Pedro? Por que Jesus precisou se inclinar para que ela fosse curada? Porque ela precisava ouvir a sua voz. Quando Jesus cura o servo do centurião de Cafarnaum, ele o cura de longe, porque quem precisava ouvir era o próprio centurião, porque foi pela fé dele que o seu servo foi curado. A fé começa a produzir efeitos a partir do momento que nós ouvimos a voz de Deus. A fé começa a produzir sinais da manifestação de Deus quando nós reagimos àquilo que Deus tem ministrado à nossa vida. E nós precisamos ouvir para reagir àquilo que Deus quer de nós. É por isso que ele se inclina, porque ela precisava ouvir o que Jesus tinha a dizer. E por isso muitas vezes a nossa vida não é transformada. Muitas vezes a nossa vida fica estagnada. Nós conhecemos de Deus, nós conhecemos sobre Deus, nós teorizamos sobre Ele, nós temos teologias maravilhosas, mas muitas vezes nós não o conhecemos de fato. Nós não o conhecemos intimamente. Esses dias o meu filho perguntou: pai, eu preciso confessar uma coisa. Às vezes eu tenho dúvidas sobre Deus. Tenho 11 anos de idade. Eu falei: tudo bem, filho, qual é a dúvida que você tem sobre Deus? É que às vezes, pai, e ele falava com lágrimas nos olhos, eu fico perguntando se ele realmente é verdadeiro, se ele realmente existe. Eu sinto muito em vê-lo passar por isso apenas com 11 anos de idade.
E eu vou dar a resposta aqui, que é a mesma que eu dei quando ele me fez esse questionamento. Você terá certeza da existência de Deus à medida que você se comprometer em andar com Ele. E você ter as suas próprias experiências. E eu citei algumas experiências que eu tive. E é claro, ele falou, pai, mas Deus fez isso? Fez. Deus fez aquilo? Fez. Deus fez aquele outro? Fez. Deus fez assim? Fez. E aí nós terminamos de conversar, eu esperei ele falar, e aí eu disse, filho, mas essas são as minhas experiências. Deus dará as suas próprias experiências quando você se relacionar com Ele. Ouvindo, lendo, procurando saber qual é a vontade dEle através da palavra. Porque aquele corre atrás de profetas em quarentena se tornou impossível. E as pessoas perderam o seu referencial da voz do Senhor, mas a voz do Senhor se encontra aqui, na palavra. É ela que transforma, é ela que muda, é ela que cura. Tem uma Bíblia na sua casa? Pegue a Bíblia e leia. Deus dirá o que Ele deseja da sua vida através da palavra. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, era a própria palavra que estava entrando ali, porque Ele é a palavra viva, poderosa. Quando a mulher de fluxo de sangue foi curada, ela tocou em Jesus. Mas ela não apenas tocou em Jesus, ela veio por trás e tocou na orla de Jesus. Por que ela foi curada? Porque ela tocou na própria palavra. Jesus usava uma estola sacerdotal de linho fino e na gola das suas vestes havia pedaços de pergaminhos com pequenos versículos da Torá. Foi ali que ela tocou na própria palavra de Deus, ela tocou na palavra viva e saiu virtude de Deus. É por isso que ele fala, alguém me tocou. Como ele sabia que alguém tocou? Porque havia saído virtude dele, porque a fé move o coração de Deus ao nosso favor. Aqui está o segredo da vontade de Deus. A palavra. Ouça a palavra. E você crescerá em comunhão com Deus. Segundo, ele repreendeu a febre e a febre a deixou. E levantou, passando a servi-los. Ela ouviu o que Jesus tinha a dizer. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Oração, palavra e serviço. O tripé da missão de Deus. A tríade daquilo que Deus deseja da igreja, mesmo em tempos de quarentena. A missão da igreja não acabou. Nós ainda temos algo a cumprir. A igreja não está de férias. Deus ainda olha do alto e fala, igreja, eu conto com vocês. Porque enquanto a trombeta não tocar e Ele nos recolher, a nossa missão ainda precisa ser cumprida. Ele ainda conta com cada um de nós, ainda que nós estejamos feridos. Deus tem algo poderoso a realizar. Em nome de Jesus, receba cura, receba unção, receba virtude, receba fé, receba vigor. Em nome de Jesus, se levanta dessa depressão, se levanta dessa febre, se levanta desse desânimo e deixa Deus te usar em nome de Jesus Cristo. A igreja precisa se levantar,
mais uma vez. E mais adiante, mais uma vez. E mais adiante, mais uma vez. Porque nós ainda estamos aqui. Ele não jogou a toalha no ringue. A igreja continua lutando. Ele não levantou a bandeira branca, não, mas o seu estandarte ainda continua balançando, balançando. A igreja ainda está em guerra. Aonde há pecado, aonde há enfermidade, a igreja precisa estar lá para manifestar o poder e a unção de Deus. Comece pela sua casa. Ela se levantou e serviu. A obra última da igreja resume-se em serviço. A obra última da igreja resume-se em servir. Sirva. Sirva o teu esposo. Supere a mágoa. Supere essa enfermidade da alma. Deixa isso nas mãos de Deus. Sirva o teu esposo. Se submeta. Respeite-o. Deixe Deus tratar esse relacionamento. Ame a sua esposa como você ama você mesmo. A trate com carinho. A trate com amor. A trate com afeto. Deixa os sentimentos de outrora voltarem a brotar novamente. Isso é restauração em relacionamentos que estão enfermos. Deixa a lua de mel de novo brotar. Peça perdão, perdoe, se abrace, se beije, se curtam, porque é isso que Deus tem para vocês. Pais, amem os seus filhos. Filhos, amem os seus pais. Deixa Deus tratar esses relacionamentos. Não deixa a doença emocional, a doença relacional se tornar crônica. Deixe Deus entrar através da presença de Jesus. Entregue sua vida para Ele. Ouça o que Ele tem a dizer através da palavra. E Ele vai te levantar e você vai ser usado como um instrumento na mão do Senhor. Eu creio nisso porque eu vivi isso. Eu creio nisso porque a minha casa, o meu lar, é resultado disso que Deus tem feito na sua Bíblia, na sua palavra, na história daqueles que tiveram um encontro com Ele e continua fazendo a todo aquele que ouvir a sua voz, ter o desejo de ter um relacionamento com Ele. Ele pode transformar muito, muito, radicalmente a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus traga transformação. Que o seu lar seja um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Em nome de Jesus. Que cessem as guerras, cessem os conflitos e o reino de Deus seja estabelecido em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu lar, pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo
que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Que palavra maravilhosa! Eu tinha certeza que Deus ia falar com você assim como falou comigo. Que os nossos corações neste dia estejam agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por toda a graça que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Se você tem algo a nos contar, que Deus tem feito na sua vida, que você esteja agradecido, que você queira compartilhar conosco para nos alegrarmos juntos, mande um e-mail para nós, testemunho@igrejafila.com.br. Nós vamos ficar muito felizes e regozijarmos juntos pela sua vitória. Se você tem um pedido de oração, algo que te entristece, algo que você queira pedir ao Senhor, uma ajuda em oração, fale conosco também. Mande um e-mail, oração, sem nenhum acento, @igrejafila.com.br. Nós temos irmãos intercessores que ficarão felizes em ajudar você em oração, neste momento que você precisa. Que nesta semana o Senhor frutifique esta palavra, que o louvor não saia dos seus lábios, que você leia mais a Bíblia, leia a palavra, se alimente da palavra do Senhor nesta semana e tenha um dia e uma semana abençoada. Que Deus te abençoe.